Olá pessoal, então hoje a gente vai dar início ao potencial elétrico, né, o capítulo de potencial elétrico. Mas antes disso aqui quero fazer uma revisão com vocês, né, sobre os conteúdos que a gente tem trabalhado. Então, basicamente o que a gente fez até agora foi apresentar que cada partícula ela pode ter até dois tipos de carga, positiva e negativa, e essas cargas interagem, né? Essa interação ela pode ser do tipo de repulsão ou atração, a depender dos sinais entre as cargas, certo? Então, o que a gente viu aqui basicamente foi como se dá esse processo de interação, né? E o primeiro conceito a ser apresentado é o conceito de força elétrica. Então vamos supor aqui, né, que eu tenho uma carga positiva e próximo a ela eu tenho aqui uma carga negativa, ambas separadas por uma distância d, ok? Eu sei que elas vão interagir, né, pelo aquilo que a gente já apresentou, que é o conceito de força elétrica, que basicamente é a equação que vai, né, quantificar o quão forte se dá esse processo de atração ou repulsão, né, é mediado pela lei de Coulomb. Né? Ela é a equação que vai dar para a gente essa informação. Então, quando eu for justificar esse tipo de movimento, esse comportamento, seja ele atrativo ou repulsivo, né, esse comportamento de um modo geral de partículas com carga, eu sempre tenho como ponto de partida a força elétrica. Indo mais profundamente nesse tópico, a gente viu depois o campo elétrico. O que é o campo elétrico? O campo elétrico é a resposta à seguinte pergunta: como uma partícula percebe ou sabe, né, entre aspas, a existência da outra partícula carregada? Porque um faz força no outro sem necessariamente ele estar em contato um com o outro. Né? Então, o que transmite essa informação? Né? E a resposta era campo elétrico. Então, o campo elétrico ele é gerado, ele é criado pela partícula com carga, né? Campo elétrico. Então, o campo elétrico ele é criado por uma partícula carregada e ele tem esse papel de se propagar no espaço e ao encontrar uma outra partícula também carregada, ele vai manifestar ali uma interação, né? Uma força elétrica. Então, o campo elétrico é esse mensageiro, né, que responde essa informação de que essa interação entre partículas carregadas ela não se dá de maneira instantânea. Né? Então, elas têm um mensageiro que é o campo elétrico. Seguindo nessa mesma lógica da gente poder fazer essa análise da dinâmica do comportamento de partículas ou objetos carregados, a gente também tem uma outra metodologia. Se você for relembrar da sua física 1, né, da mecânica, né, a gente tem como o primeiro tópico central, né, a cinemática, que é a descrição do movimento, né, dos diferentes tipos de movimento, e basicamente você vai reconhecer as grandezas, né, que são importantes nesse processo, né, como posição, velocidade e aceleração. Depois a gente parte para as leis de Newton, que é basicamente apresentar o conceito de força, e a força é o que vai justificar os diferentes tipos de movimento. E na sequência a gente fala de energia, né? Então energia é uma outra abordagem que também é útil na análise da dinâmica do comportamento de um sistema. Então, na dinâmica de um comportamento de um sistema que possui carga, a gente também tem uma estratégia que passa pela análise da energia. Então, um outro caminho é esse, né? A gente definir ou reconhecer ou utilizar, né, uma energia potencial, que aqui eu vou chamar de energia potencial elétrica, tá? Então, dessa energia potencial elétrica a gente vai definir e a gente vai tentar entender como é que ela se encaixa dentro desse contexto de partículas carregadas, é que na sequência a gente vai depois definir o potencial elétrico. Tudo bem? Então, primeiro vamos tentar argumentar aqui sobre a existência dessa energia potencial elétrica. Né? Então vamos partir desse primeiro exemplo aí, né? Eu tenho duas cargas de sinais opostos, né? Uma carga positiva e outra negativa. E para simplificar aqui, eu vou considerar que essa primeira carga positiva aqui, ó, ela é uma carga fixa, ela não está se movendo, tá? Por algum motivo eu consegui deixar ela fixa. Então, nesse sentido, o que vai ser relevante aqui para nossa análise, né? O que a gente vai dar destaque é a carga negativa. Então, eu sei que sobre essa carga negativa vai atuar uma força elétrica, certo? Essa força elétrica aqui vai ser atrativa, vou representar ela aqui, né? E o que acontece? Essa distância ali entre as partículas ela vai diminuir. À medida que essa distância entre as partículas diminui, você sabe que a força que vai atuar sobre essa partícula carregada, né, ela vai aumentar. Então, ó, minha força elétrica, ela vai aumentar à medida que a distância diminui, certo? Minha força elétrica aumentando, o que você espera que aconteça com a velocidade? Você sabe que a força é conectada com a aceleração e a aceleração é que dita
como a velocidade varia, né? Se essa variação pode ser positiva ou negativa, mas no caso em questão, elas vão ter o mesmo sentido. Isso vai fazer uma velocidade, gerar uma aceleração no mesmo sentido da velocidade, com que faz com que a velocidade aumente, ok? Então, isso vai fazer um aumento da velocidade. Então, a velocidade ela também vai aumentar, correto? Se minha velocidade aumenta, então olha só, vou fazer aqui, né? Distância vai diminuir por conta disso, né? Força elétrica vai ser uma atração, por isso que a distância diminui. Se é uma atração, a força elétrica aumenta. Se a força elétrica aumenta, a velocidade aumenta e, consequentemente, a energia cinética, né? Ou comumente representado pela letra K, a energia cinética vai aumentar, certo? Então, à medida que essa partícula negativa, carregada negativamente, né, se movimenta, a energia cinética dela aumenta. Nós sabemos, né, vocês sabem, pelo curso de mecânica, que nesse tipo de sistema aí, onde eu estou considerando as duas partículas ali, a positiva, né, que a gente está considerando fixa e a negativa, a energia mecânica como um todo tem que conservar, certo? Não tem nenhuma outra força dissipativa ali presente. Então o ponto é, se essa energia cinética aumenta, a gente sabe que esse aumento ele vem de algum lugar, né? A energia, né, ela não surge do nada e nem desaparece para o nada. É sempre um processo de transformação de um tipo no outro. Então, se minha energia cinética está aumentando, ela está tirando essa energia de algum lugar. Então, da onde que vem essa energia? Da onde que vem esse aumento da energia cinética? Da onde, qual outro tipo de energia que está sendo convertida em cinética, né, e fazendo com que essa energia cinética aumente, né, à medida que se aproxima? Então, essa é uma primeira indagação. Então, só de analisar esse exemplo simples, né, de atração entre as duas partículas, a gente percebe que deve existir um outro tipo de energia, né, que que ela, parte dela, né, seja convertida em cinética e justifique esse comportamento que a gente está representando aqui, né? Então, continuando nesse processo aqui de relembrar, né, conceitos que a gente já trabalhou em Física 1, né, em conteúdo de mecânica como um todo, a gente sabe, então, esse sistema isolado, que a energia mecânica desse sistema, a energia mecânica do sistema todo, ela é composta pela soma da cinética mais a energia potencial, correto? Essa energia potencial, você já viu ela ser do tipo gravitacional, associado com o campo gravitacional, né, da Terra ou de qualquer outro planeta. Ela já foi conectada com uma energia potencial elástica, correto? E, nesse caso em questão, né, a gente não tem nenhuma mola, não tem energia potencial elástica. As partículas com certeza vão ter massa, mas se a gente leva isso para para um sistema que elas têm uma massa muito pequena, a gente pode desprezar, ou para esse contexto em específico, coloco todo mundo aqui ó, numa mesma linha horizontal, ou seja, todos têm a mesma altura, então a energia potencial gravitacional não vai justificar isso que a gente está discorrendo aqui, né, com relação a esse aumento da energia cinética. Então, de onde que vem essa energia? E que tipo de energia é essa? Então, adianto que este contexto em específico vai ter um tipo de energia potencial, que é a energia potencial elétrica. Tá? E essa energia potencial elétrica ela vem justamente do campo elétrico. Então, o campo elétrico ele tem uma energia que é absorvida por essa partícula negativa, certo? E transformado em energia cinética, fazendo com que ele aumente a velocidade dele nesse processo de aproximação com a carga positiva. Tudo bem? Então, ou seja, aqui a gente já conseguiu pincelar a existência de um tipo de energia, né? E que ela deve existir para poder justificar esse comportamento tão simples que é um comportamento de atração entre duas partículas carregadas. Ok? Agora o outro ponto é, beleza. Então eu sei que tem que ter uma energia potencial lá, perdão. Eu sei que deve existir uma energia potencial elétrica para poder justificar esse movimento, ou seja, que essa energia potencial elétrica, à medida que se aproxima, que as partículas se aproximam, ela vai diminuir e a minha energia cinética vai aumentar. Mas aí, respeitando a conservação da energia mecânica, essa soma deve permanecer constante, correto? Então está justificada a existência dela. Ela deve existir para que esta análise que nós estamos fazendo faça sentido. Ponto. Agora o outro detalhe é, mas e o formato? Qual é a equação? Qual é a equação de energia potencial elétrica? Certo? Então é esse agora o passo que a gente vai trabalhar. Tudo bem? Então vou subir aqui um pouquinho. Então, para chegar nessa expressão da energia potencial elétrica, né, eu vou partir
com a mesma estratégia que normalmente é usada para poder apresentar as energias potenciais gravitacionais e elásticas, que é qual? A gente definir o trabalho, né? O trabalho que é realizado por essa partícula nesse intervalo que ela está se movendo, né? Vamos supor que ela comece aqui num ponto A e ela se desloca até aqui um ponto B, né? Então vai andar uma distância aí que eu vou chamar de, por exemplo, de R, né? RAB. Ficou um pouco carregada aqui a imagem, deixa eu ajeitar um pouquinho. Então assim fica melhor. Então a distância, ele vai de um ponto A até um ponto B. Essa distância entre A e B é R subíndice AB, ok? Então qual que é a ideia? A ideia é calcular o trabalho nesse intervalo. Então eu vou definir aqui, né? O trabalho a gente sabe que é a integral de f escalar dr, né? Indo de A até B. Então, trabalho é a integral da força elétrica, a gente sabe que é dada pela lei de Coulomb, já vou colocar esse 1 sobre 4πε0 aqui fora da integral, que é 1, né? Então vou chamar essa primeira parte aqui de Q1 e essa outra partícula aqui de Q2, tá? Então, produto entre as cargas dividido pela distância ao quadrado, r ao quadrado. E isso multiplicado por um dr, né? Estou considerando aqui que f e escalar dr são dois vetores apontando na mesma direção, né? Então, um produto escalar entre eles vira um produto entre dois números, que vai de A até B. Então, aqui, ó, continuando, eu vou ter então que o trabalho realizado por essa força elétrica, atuando sobre essa partícula negativa, né? Então, o trabalho aqui que vai de A até B, né? Colocar o índice, é o produto entre as cargas Q1 e Q2 sobre 4πε0 integral que vai de uma distância RA até uma distância RB. RA, colocando aqui como meu sistema de coordenadas, então aqui seria meu zero, RA seria a distância daqui para até o ponto A, vai ficar ruim aqui de representar. RA seria daqui até aqui, e RB seria daqui até aqui. Beleza? Então, voltando aqui, são dr sobre r ao quadrado. Resolvendo essa integral, isso simplesmente vai dar, né, Q1 vezes Q2 sobre 4πε0 menos 1 sobre R, que vai de um RA até um RB, substituindo então o trabalho de AB é o Q1, Q2, 4πε0 menos 1 sobre RB, menos 1 sobre, mais, né, RA. Se eu comparo essa expressão com um resultado já conhecido, qual que é o resultado conhecido? O trabalho de uma força conservativa, ele pode ser escrito como uma variação da energia potencial, como menos a variação da energia potencial, né? Então, isso aqui vai corresponder a menos um ΔU, onde esse U aqui vai fazer o trabalho da energia potencial elétrica. Então, ajeitando os termos, o que eu teria? Eu teria o seguinte, 1 sobre 4πε0, Q1, Q2, que divide RB, né, menos aqui, mais 1 sobre 4πε0 vezes Q1, Q2, RA, vai ser igual a menos a energia potencial final, que é B, menos a energia potencial final, que é A. Né? Esse aqui, distribuindo os sinais, já posso adiantar aqui que seria aqui menos de um, mais no outro. Então, comparando termo a termo, eu já concluo aqui de imediato que então a expressão para a minha energia potencial, ela é simplesmente então uma constante, 1 sobre 4πε0, produto entre as cargas dividido pela distância. Então, essa é a energia potencial elétrica para esse caso aí de partículas carregadas pontuais, certo? Então a gente consegue aqui, utilizando a mesma estrutura que é utilizado em mecânica, em física 1, para esse mesmo raciocínio aqui, você usou, possivelmente deve ter estudado, né? Para poder deduzir energia potencial gravitacional, para poder deduzir energia potencial elástica. E aí a gente faz a mesma coisa para tentar chegar na expressão da energia potencial elétrica. Então a gente tem uma expressão aqui que representa
a energia potencial elétrica, ou seja, essa energia é a energia da interação entre as duas cargas. Né? Percebe que o meu resultado ele depende de um produto entre as duas cargas, certo? Se as cargas elas têm o mesmo sinal, as duas são positivas, as duas são negativas, graficamente isso é representado dessa forma, certo? Aqui ó, Q1 e Q2 com mesmo sinal, né? Sejam ambas positivas ou ambas negativas, certo? É uma curva que decai tendendo a zero até o infinito. Então, isso aqui é um U em função de R. Tá? Se as cargas elas têm sinais trocados, né, sinais opostos, a minha curva seria mais ou menos assim, certo? Então, aqui eu teria então um U negativo, aqui seria um U em função de R. Meu U aqui é um U positivo. Perdão. O gráfico da esquerda representa um U positivo e o gráfico da direita representa um U negativo, tá? Ambos têm mais nos extremos, né? Ambos tendem a zero à medida que R tende ao infinito e ambos tendem ao infinito, né? O da esquerda, esse aqui, ele tende a mais infinito quando R tende a zero e esse aqui tende a menos infinito quando R tende a zero. Tudo bem? Então aqui está representado a energia potencial nesse processo de interação entre duas cargas, tá?